Olá pessoal, vou falar agora para vocês sobre a questão da sociedade. Então pessoal, é o seguinte, na aula passada eu falei para vocês sobre a ideia de comunidade, que é diferente da ideia de sociedade, né? Porque muitas vezes se coloca como se fosse a mesma coisa. Falei para vocês que a comunidade é algo mais localizado, enquanto a sociedade é mais ampla, né? Então, dentro de uma sociedade, por exemplo, pode haver várias comunidades diferentes, né? Então a sociedade é sempre algo mais amplo, tá? Então, pessoal, tem um raciocínio de um sociólogo chamado Anthony Giddens, que é interessante, que é o seguinte, que a sociedade, ela, durante muito tempo, ela foi encarada como algo existente nos países, né? Então a ideia de Estado-nação foi muito importante aí para a questão da caracterização de uma sociedade, tá? Então, pessoal, isso é um raciocínio que ele vai colocar, que vai se modificando aí ao longo do século XX devido à influência de vários fatores, né? Então, à medida que a tecnologia, por exemplo, vai se dinamizando, né? Ela vai se difundindo, vai um pouco aí mudando essa questão de como se encara essa sociedade, sempre ali relacionada à ideia de país, né? De Estado-nação, né? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas o que eu quero falar para vocês, pessoal, é que cada sociólogo vai encarar essa questão da sociedade de uma forma diferente. Por exemplo, pessoal, Émile Durkheim, que é o responsável aí por tornar a sociologia uma disciplina acadêmica, ele vai ter vários tópicos ali sobre essa questão da sociedade, né, para compreender como é que funciona uma sociedade. Então, por exemplo, pessoal, uma das questões que ele vai colocar é a ideia de coesão social. Então, a ideia de coesão social é a questão aí da sociedade, ela, para estar unida ali, para os sujeitos conseguirem trabalhar de forma harmônica na sociedade, é preciso isso. E o que seria essa coesão social? Seria o pleno funcionamento das instituições, né? Então as instituições funcionando, elas fazem com que a sociedade seja mais harmônica, né? Que haja uma ordem ali na sociedade, tá? Só ele vai colocar o seguinte, que quando nada funciona, né? Quando as instituições não funcionam, como escolas, a igreja, a família, os partidos, o Estado, né? Nada funciona direito, o que vai acontecer? Uma possibilidade aí da anomia. Então a anomia é a ausência qualquer aí de organização social, né? Seria um desregramento total do convívio social e pode acontecer qualquer coisa, né? Então isso seria o fim, né? O fim da sociedade como nós conhecemos aí segundo o Durkheim, né? Então essa é uma forma de encarar a sociedade. Então ele vai dar muito peso aí para a questão do funcionamento das instituições, né? Ele vai falar também das solidariedades. Ele vai falar da solidariedade mecânica e orgânica. O que seria isso, basicamente? Então, solidariedade mecânica é quando as pessoas estão numa sociedade onde elas são obrigadas a terem relações, elas não escolhem essas relações. Então, como a gente pensar, por exemplo, aí numa vila de pescadores, né? Esse é o exemplo clássico. A vila de pescadores, todos estão ali à beira da praia, dependendo da pesca para sobreviver, e todos eles vão ter que se ajudar. Então, essa é a solidariedade mecânica, né? Não há escolha aí nessa ajuda. Todos eles vão ter que se ajudar para poder sobreviver. Já na solidariedade orgânica, que é uma coisa que caracteriza mais as sociedades mais atuais, seria aí uma possibilidade maior nas sociedades atuais, é quando os sujeitos têm a possibilidade ali de escolher, né, um pouco mais aí as suas relações, né? Então assim, você não vai ter as relações tão presas só num único grupo, né? Então, uma solidariedade orgânica, o que acontece é que há aí a relação entre várias classes sociais diferentes, né, entre várias camadas diferentes, entre várias profissões diferentes, né? Então, essa aí é a solidariedade orgânica, né, que é diferente da solidariedade mecânica, que é a questão que marcava mais as sociedades aí num período antes das revoluções aí que marcaram o mundo contemporâneo, né? Então, por exemplo, antes da Revolução Francesa, antes da Revolução Industrial, antes da Revolução da Independência dos Estados Unidos. Então, o que vigorava na sociedade, antes da ascensão do capitalismo, basicamente, né, do capitalismo industrial, o que marcava as sociedades era a questão de uma solidariedade mais mecânica, né, tudo muito localizado, né, e sem muita possibilidade de escolha. Então, o que vai acontecer é que, com o avanço da sociedade aí, entrando na idade contemporânea, há uma possibilidade maior de solidariedade orgânica, né? Então, classes ali diferentes, né, pessoas que estão em classes diferentes podendo se relacionar de forma mais facilitada. Nós temos também o Karl Marx, né, que também é utilizado aí para se entender a questão das relações sociais. Então, Marx, pessoal, ele basicamente vai falar aí da questão da sociedade de classes, né? Mas ele não vai ser o primeiro a falar disso. Então ele vai, pessoal, se inspirar, por exemplo, na obra de alguns liberais que já vinham escrevendo sobre isso, né, antes.
Então, por exemplo, o Adam Smith, lá no século XVIII, já falava da questão da divisão do trabalho, né? Que o Marx vai dar ênfase, que é a divisão social do trabalho. Então, o que vai acontecer? Nós temos a relação entre várias classes diferentes, né? Numa relação de exploração, basicamente. Isso ele vai falar, por exemplo, que o trabalhador, né, o proletário, vende sua força de trabalho como mercadoria para a burguesia, né? Então, a burguesia é detentora dos meios de produção. Então, como detentora dos meios de produção, e quando eu falo isso, estou me referindo à questão das máquinas, a questão das ferramentas, a questão de toda a tecnologia empregada ali numa empresa e a própria empresa, ela é a dona então dos meios de produção. Esses meios de produção precisam de alguém para movimentá-los e vai ser a força de trabalho, tá? Então, dessa forma, nós temos uma relação aí que vai ser a relação do capital, né? Então, o capital é uma relação social, tá? E aí o que vai acontecer então é a exploração do trabalhador e isso vai gerar então a questão aí do que vai movimentar o próprio sistema capitalista, né? Que vai ter aí a questão da extração da mais-valia. Então, vamos a grosso modo entender isso, né? Então, por exemplo, a jornada de trabalho do operário é de 8 horas. Né? Para pagar o seu próprio salário, será que ele precisaria ficar às 8 horas? Não, ele não precisaria porque em 8 horas ele vai produzir muito mais do que seria o necessário para pagar o seu próprio salário. Então, tudo aquilo que ele produziu a mais, nesse tempo, é mais-valia. Tá? O que acontece? Essa é a luta de classes, né? Então, a sociedade aí, ela é dividida em classes sociais por quê? Existe a diferença entre aqueles que têm os meios de produção e aqueles que não têm. Então, o que o Marx vai dizer, pessoal, basicamente, aí, muito a grosso modo, é que existe aí a questão de que nós estamos numa sociedade capitalista. Antes havia uma sociedade que era concentrada nas relações feudais e antes nas relações escravocratas da antiguidade. Então, a forma do Marx ver a questão é diferente da forma como o Durkheim vê a questão, né? Porque o Marx ele vai ver a questão toda aí na relação entre as classes sociais, a relação de exploração da burguesia sobre o proletário. Bom, pessoal, então esse aqui foi só um contraponto que eu fiz entre essas duas visões para vocês entenderem o que é a sociedade e também, né, terem uma noção básica aí de como se encara, né? Porque depende muito do sociólogo. A gente vai falar de outros sociólogos aí nas próximas aulas, porque tem alguns raciocínios interessantes para a gente poder complementar para essa questão de entender o que é a sociedade. Mas voltando àquela questão lá do começo, né, que eu tinha falado para vocês do Anthony Giddens, de como ele encara aí essa questão da mutação que acontece nos tempos atuais. Então ele vai dizer o seguinte, que até a metade mais ou menos dos anos 50, se baseava muito no pensamento do Durkheim para dizer que a sociedade era concentrada no Estado Nacional. Mas então, à medida que a tecnologia foi avançando, as comunicações também, nós temos aí a entrada daquilo que muitos vão debater, que é a globalização, né, cada vez mais forte, principalmente após a queda do Muro de Berlim em 89, com o fim do mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, e aí vai se gerar a discussão se é o mundo unipolar ou multipolar que vai ter depois. O que acontece, pessoal, é que as próprias sociedades nacionais vão ser modificadas pela questão aí da entrada dessa tecnologia, essas comunicações cada vez mais dinâmicas, né? Então, muitas vezes, um movimento em um país é influenciado mais por questões que vêm de fora do que internas ao próprio país, né? Se a gente pensar, por exemplo, na Primavera Árabe, né, teve uma grande utilização ali dos meios de comunicação por internet, né, as redes sociais. Um artista, por exemplo, ele pode ter muito mais fãs num país do que no outro, né? Isso pode acontecer, tá? Então, comportamentos, né, que acontecem ao mesmo tempo em vários lugares, né? Então, isso é mais fácil de ser verificado hoje, né? Porque você tem aí essa questão da técnica cada vez mais abundante, né? E também aí cada vez mais disponível, né? Então, essa tecnologia, esses meios de comunicação, eles vão causando alterações na própria forma como se enxerga a sociedade, né? Então, é um tensionamento aí da questão do Estado-nação. Pessoal, por enquanto, é isso aqui. Na próxima aula a gente continua. Então, obrigado. Então, até mais.